A pandemia do coronavírus continua avançando consideravelmente aqui no Brasil. Já são milhares o número de mortos. Aqui na Paraíba, esses números também continuam crescendo. Nos hospitais, já são muitos pacientes enfrentando a Covid-19. E se por um lado existem pacientes sofrendo com essa doença, por outro lado, existem muitos profissionais lutando por essas vidas, para salvar cada uma delas. E é justamente sobre a rotina, o dia a dia dos profissionais da saúde que nós vamos conversar no programa Viva Saúde de hoje, que está apenas começando. Fique com a gente! Oi, gente! Que bom estar com você aqui no programa Viva Saúde. Confesso que estou com saudades do nosso estúdio, mas eu sei que agora o melhor lugar para estarmos é, sem sombra de dúvidas, na nossa casa, combatendo também a pandemia do coronavírus. E olha, como eu falei logo na abertura do programa, hoje nós vamos conversar com profissionais que estão lidando diretamente com a pandemia, que estão na linha de frente combatendo a Covid-19. São profissionais da área de saúde que estão lutando pela minha vida, pela sua vida e pela vida de quem amamos. Hoje vamos conversar com a fisioterapeuta intensivista Roberta Marques, que está aqui conosco, e também vamos conversar com o enfermeiro Iago Ferreira. Sejam bem-vindos, gente, ao programa Viva Saúde. Que bom tê-los aqui. Gente, queria fazer logo uma pergunta assim, para nos situarmos. Vocês já imaginaram em algum momento da vida de vocês, enquanto vocês escolheram essa profissão, escolheram trabalhar na saúde, né, no campo da saúde, vocês já imaginaram passar por algo parecido? Começar aqui com Roberta? Não, em momento algum. Mesmo quando tudo começou na Itália, eu imaginei que fosse chegar aqui nessa proporção. A gente ficava acompanhando pela televisão e torcendo para que lá acabasse rápido e que não chegasse no Brasil, principalmente da forma como chegou lá, que tudo foi muito assustador, né? Acompanhar pela televisão me fez pensar muitas vezes no que as famílias estavam enfrentando e no que também os profissionais de saúde estavam enfrentando, porque realmente é uma rotina extremamente exaustiva. E, Iago, em alguns momentos eu lembro que muita gente falava assim, isso não vai chegar no Brasil, né? Isso é coisa da China, depois foi para a Itália, a gente já começou a se assustar um pouco mais, mas de fato chegou ao Brasil. Você também chegou a pensar dessa forma, que isso poderia não acontecer conosco? Assim, de imediato, sim. Até torcia para que não chegasse, pelo fato que a gente estava vendo a forma que se agravou nos outros países e não queria de forma nenhuma, porque nós, como profissionais de saúde, não queremos que venha até nós. É porque até vamos estar na linha de frente, vamos estar colocando nossas próprias vidas em risco. Mas eu pensava, quando eu entrei na área de saúde, de futuramente poder ir para um país de fora, ajudar, ser um profissional de saúde lá, tipo uma guerra. Mas aí foi onde eu vi que não precisou ir até a guerra que veio até nós. Entendeu? Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Exato. E hoje vocês trabalham em Campina Grande, né? O Iago trabalha em Campina Grande, mais precisamente, e Roberta trabalha em Recife e aqui em João Pessoa. Então, vocês estão tendo contato com, digamos, três realidades, cada uma num nível diferente, não é isso? Isso mesmo. Correto. Lá em Recife, por ser uma cidade que é centro de circulação de muitas pessoas, com um aeroporto internacional, acabou que essa realidade chegou lá antes, né, e de uma forma bem mais grave do que aqui em João Pessoa. Enquanto lá, já há quase um mês, se fechou parques e se fechou praia, aqui a decisão foi tomada antes de ontem. Mas isso é reflexo exatamente da diferença que a gente vê de enfrentamento da Covid nos diferentes estados que têm realidades diferentes, né? Então, assim, lá em Recife, a gente já está praticamente com todos os leitos já indisponíveis, porque estão praticamente todos ocupados. Há quem relate que já existe fila de espera para pacientes que precisam de uma assistência em terapia intensiva, né?
E aqui a gente ainda não alcançou esse percentual, né? Na última reportagem que eu acompanhei, eu acho que estava ali em torno de 55% dos leitos ocupados. Mas, mesmo assim, não deixa de ser uma realidade muito difícil para quem está inserido dentro dos hospitais. Iago, lá em Campina Grande, como é que está sendo isso para você? Como eu estava relatando aqui agora há pouco, não é fácil. Com certeza o número de casos detectados são bem menor do que em João Pessoa. Eu também sou daqui de João Pessoa, inclusive no mesmo hospital que a fisioterapeuta Roberta. Isso. A gente sabe que o número aqui é alarmante, é preocupante. Então, assim, a gente vê de uma forma que isso não tem como diminuir se as pessoas não começarem a respeitar verdadeiramente o isolamento, se elas não começarem verdadeiramente a adquirir os bons hábitos de higienização, do uso da máscara, de manter a distância que foi regulamentada pela OMS. Mas a gente vê que nós estamos nos hospitais dando as nossas vidas por vocês, mas enquanto as pessoas não estão nem aí para nós. Então, Pois foi é. decretado o fechamento da orla daqui de João Pessoa há 2, 3 dias atrás. Mas mesmo assim, a gente deve ver um grande número de pessoas desrespeitando. Então, assim, a gente quer que isso passe logo para poder voltar para as nossas casas, para os braços das nossas famílias que faz falta, e saber que já são muitos dias longe. Pois é, né? E as pessoas não percebem isso. E eles ficando em casa não é só cuidar deles, não é do outro também. É de lembrar que cada vez que o hospital está sobrecarregado, ele está sobrecarregando toda uma equipe, na verdade, toda uma cadeia de profissional, né? De profissionais que têm famílias, né? E que, na verdade, não sofre só o profissional no momento desse, né? Sofre a família como um todo, porque muitos de vocês realmente estão precisando ficar longe da família, longe dos filhos. Vocês estão passando por isso também, não é? Sim, eu tenho 2 filhos e já faz 38 dias que eu deixei meus filhos na casa dos avós paternos. É uma forma de proteger meus filhos e também de proteger os avós e Dadá, que é a senhora que cuida dos meus filhos, porque todos três têm mais de 60 anos e têm hipertensão associada, que é um dos fatores de risco. E eles convivem com eles. Toda semana eles ficam lá para eu trabalhar em Recife, né? E aí eu tive que ser racional, né? Me distanciar deles foi extremamente difícil, mas para proteger tanto os meus filhos como os avós e Dadá, foi uma medida necessária. É como numa canção que a gente tem visto circular nessa época da Covid, que fala que a gente está vivendo um tempo em que se manter distante é significado de amor, De né? amor. Então, acho que Uhum. você tem que raciocinar no momento, embora seja extremamente doloroso, né? Eu estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar, que eu estava vendo o Instagram de Roberta e chorei bastante ontem. E chorei, e uma das fotos que eu chorei foi justamente no seu aniversário, né? Que você, enfim, deu um jeitinho de chegar perto dos seus filhos. E realmente, eu sou mãe, né? Então isso me tocou profundamente. Eu sou mãe, tenho amigas também que estão trabalhando na linha de frente e que estão passando por situações assim. Porém, a gente olhar é uma coisa e vivenciar é completamente diferente. Por mais que eu me emocione com a sua dor, a minha emoção não chega, não é 1% da sua dor, Roberta. Como é que foi esse momento? Passar o aniversário longe dos filhos e dessa forma, né? Uma forma muito dura. Foi difícil, porque na verdade minha família também é toda de longe, e aí eu passei o aniversário sozinha, e eu tive lá e o jeito foi a estratégia de cobri-los com um lençol, né, para poder beijar, para poder abraçar e para não passar esse dia longe deles, porque eu sempre passo as datas, né, comemorativas com eles. Se eu tiver de plantão, eu troco, eu faço alguma coisa. Então, assim, para mim é uma questão de prioridade. E aí, como não pode beijar, não pode abraçar, e a estratégia que eu usei foi colocar o lençol. É difícil porque você já está numa rotina exaustiva e quando você volta para casa, você quer ter os seus ali esperando, né? E na verdade você volta para casa e a casa está vazia, né? E você tem que se acostumar com aquele vazio que é deixado pela ausência dos seus, mas ao mesmo tempo você tem que racionalizar e pensar que aquilo ali é para proteção e que também é uma condição passageira. É assim que eu tenho tentado raciocinar para diminuir toda a dor, né, que fica pela ausência, né? E eles estão conseguindo encarar de uma forma Então, positiva?
Eles têm 10 e 7 anos e eles são bem conscientes, assim, quando foi no dia de eu levar, eu expliquei que era para proteger eles, eu expliquei que era um vírus que era altamente contagioso, que eu podia comprometer a saúde deles e dos avós e do dadá, e que mamãe não queria fazer isso. E aí a gente se abraçou, chorou, mas eles entenderam, sabe? Eu acho que é importante você conversar. Obviamente você tem que usar a linguagem da criança para não ser tão impactante, né? Uhum. Mas eles entenderam, graças a Deus, porque senão teria sido ainda mais difícil, né? Uhum. Iago, você também precisou se isolar da sua família ou conseguiu equilibrar isso? Precisei, sim. Eu tenho uma filha de 6 meses, vai fazer 6 meses. Então, Olha assim, eu só. tô perdendo a melhor fase. Verdade. A melhor fase, eu só consigo acompanhar por foto, por vídeo. Dói bastante. É a Imagina. fase que ela vai aprender a chamar papai. E eu não É, vou estar perto. Eu espero que passe logo tudo isso. Não tem sido fácil. É como ela disse, são 35 a 40 dias já nesse isolamento, Distante. onde pai e mãe é do grupo de risco, doença crônica, e infelizmente tem que se manter por longe. E seu bebezinho, então, tá com a mamãe? A mamãe. Tá com a mãe. E a mãe também passando por uma situação muito delicada, né? Também acaba ficando sem um braço a mais, uma ajuda a mais, né? verdade, é. É verdade. Todo mundo sofre junto, todo mundo é sobrecarregado junto, né? E realmente, se não existir essa compreensão da família, fica muito difícil para o profissional, não é mesmo, Iago? Não entendi. Sua família também está lhe ajudando e é importante que haja essa compreensão, porque seria muito mais fácil a família chegar e dizer, não aceito isso, sai do teu trabalho, pede demissão, você está colocando a sua vida em risco e a gente te ama, fica aqui com a gente. Seria muito mais simples eles se negarem, né, querendo que você se afaste, mas não, eles estão te apoiando mesmo, para que você continue na luta. Isso, verdade. Eles entendem, acabam entendendo. E aí também estão abrindo mão de algo muito precioso, né, da pessoa que a gente ama. Isso realmente é muito nobre da parte de cada um, de cada familiar de vocês. Isso realmente é muito nobre. Mas, minha gente, vamos lá. Me conta como é que tem sido esses dias em loco, dentro do hospital. Uhum. Geralmente, quando a gente chega, antes a gente convivia com a equipe toda. A partir do momento que se cria uma equipe para acompanhar esses pacientes COVID-19, sejam eles casos suspeitos ou casos confirmados, você é separado de toda a equipe. Então, você vive, eu costumo dizer que a gente vive 3 tipos de isolamento. A gente vive o isolamento social, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, a gente vive o isolamento da própria família, das pessoas que a gente ama, e a gente passa a viver um isolamento dentro da própria equipe, porque a gente já não pode mais circular pelo hospital como a gente antes circulava. E aí, quando a gente chega, a gente vai para o local onde a gente coloca nossas coisas, vai para o local onde faz a paramentação, para depois entrar dentro da UTI. E aí, lá dentro, você vai ver tanto pacientes em respiração espontânea, como nós estamos aqui, só com catéter de oxigênio, como você também vai ver pacientes gravíssimos, entubados em ventilação mecânica, precisando de medicação para manter a pressão arterial, precisando de medicação para se manterem sedados e ficarem bem adaptados à máquina, e precisando, inclusive, do que a gente chama de bloqueador neuromuscular, que é uma medicação que paralisa toda a musculatura para também favorecer esses pacientes na ventilação. Só a questão de se paramentar e desparamentar para cada paciente já é extremamente cansativo, porque você tem que ter muito cuidado, Para principalmente cada paciente? a cada paciente, porque cada vez que você tem que se desparamentar, corre o risco de você se contaminar se você não seguir a sequência correta, se você não lavar bem as mãos a cada EPI que você tira. Então, isso já é muito cansativo. Fora isso, a gente tem visto que a maioria dos colegas tem se contaminado não com os pacientes, porque você está protegido, mas você tem se contaminado dentro do repouso, porque tem algum colega que não é tão cuidadoso, aí tem a maçaneta, tem a mesa onde você faz a refeição, tem a bancada onde você escreve, tem a cama, tem o banheiro. Então, o tempo todo você está muito estressado, Suscetível, pensando, né? meu Deus, eu vou me contaminar, eu vou me contaminar.
E cada vez que você entra no grupo de trabalho, que você vê 2, 3, 4, 5 amigos se afastando porque estão com os sintomas, você fica praticamente esperando sua vez chegar, né? E você fica pedindo a Deus para que a forma que acometem seus colegas seja a forma mais simples da doença, como também quando chegar a sua vez. Então, assim, fora isso, tem a própria gravidade da doença, que é extremamente estressante, que demanda conhecimento, que demanda muito tempo você ali, né, Iago, do lado do leito do paciente, tentando resolver, tentando melhorar a condição daquele paciente. Eu não sei como foi para Iago, mas para mim, no começo, eu experimentei muito a sensação de insuficiência. Eu ficava achando, meu Deus, será que eu estou insuficiente? Por que esses pacientes não estão saindo? Aí você começa a ver que a questão não é a insuficiência, a questão é que a doença é realmente muito grave. Nova. E nova também, né? Se conhece muito pouco também. Exatamente. Por mais que você faça tudo que está a seu alcance, alguns pacientes você não vai conseguir tirar. E aí, daquela situação. E aí você começa a ter que absorver a ideia de que você realmente vai assistir a muitas pessoas morrerem. E isso não é fácil. Para quem é da área de saúde e escolheu aquilo ali como missão, você está preparado para tirar o paciente da condição da doença e devolver a vida. E não para perdê-lo, né? Série, né? E certamente o número, e a gente observa isso, que o número de óbitos tem subido assim absurdamente. Então, se antes em um mês lá dentro da UTI você acompanhava, sei lá, 5 óbitos, agora a coisa quadruplicou, né? Então, realmente deve mexer demais com a pessoa. Mexe muito. Iago quer contar um pouquinho da experiência. Eu particularmente, assim, eu nunca me acostumei, embora a gente lide diariamente com a morte, mas não é fácil você perder paciente. E especialmente quando esses pacientes vinham de uma condição rígida, que eles não tinham nada e de repente são acometidos por uma doença. Alçados a uma doença grave. Você ir embora, né? Isso, e para você lá, Iago, como é que foi? Se encontrar dentro de uma pandemia, tendo que ajudar ali aqueles pacientes? De início é bastante difícil, como a Roberta falou, pelo fato de que às vezes a gente não vê a melhora do paciente. Isso é, como ela disse, uma sensação de insuficiência. Isso é muito forte o que vocês falaram. Será que é de mim? Será que eu não estou fazendo certo? É dessa forma. Então, assim, como eu posso te dizer, muitas das vezes o paciente na entrada está acordado, precisa ser sedado para ir para o coma induzido, fazer a intubação. Para quê? Aí as pessoas falam, mas ele não está consciente? Mas é preciso fazer isso daí para que o pulmão venha ventilar melhor, para dar um melhor resultado. Então, assim, muitas das vezes é difícil você ver o paciente falar, se despedir da família. E o contato direto é a enfermagem. A enfermagem sempre tem que ter um enfermeiro lá, tem que ter o técnico, tem que ter o auxiliar, ele sempre tem que estar lá. O paciente nunca fica só. Como fisioterapeuta, ele sempre vai estar lá. Mas ele vai ter um momento em que ele vai poder se ausentar e em outro setor, alguma coisa, mas o enfermeiro ele tem que estar lá. Que o manejo real do paciente ao longo do dia é com o enfermeiro, né? Isso. Ele vive 24 horas, é como se diz, os cuidados paliativos. É estar perto, entendeu? Então é bem difícil. O papel é muito importante, na verdade. Então essa insatisfação, esse peso é muito no início, mas dá para ir superando. Uma coisa que o Iago falou, que é bem interessante, nessa doença, os pacientes fazem o que a gente chama de hipoxemia silenciosa. O oxigênio ele não está mais numa quantidade suficiente na corrente sanguínea, e aí, para um paciente comum, com outras patologias, o paciente começa a apresentar desconforto respiratório, ele começa a ficar cansado, a referir sensação de falta de ar. Mas nesses pacientes, ele está aqui conversando com você, você pergunta se ele está cansado e ele responde que não. Que não. Isso. E aí você imaginar que você vai intubar um paciente que está consciente, orientado, conversando com você e muitas vezes pedindo, não me intuba, mas você sabe que é a chance que ele tem. Então, isso também é muito difícil. E você está lidando ali com pessoas muitas vezes leigas, que não entendem os protocolos, né? Então, deve ser realmente muito duro para eles, porque vocês têm que falar para eles, né? Antes de intubar. No caso deles que estão conscientes, né?
que todo o procedimento é explicado. A gente diz que não, o que está sendo feito não está sendo suficiente, que vai precisar ser intubado, que aquilo vai ser o melhor para ele naquele momento. Mas a ideia de intubação gera muita angústia, porque o paciente ele reconhece que existe uma piora e vem o medo da morte. Então, até explicar, você convencer o paciente a aceitar é um processo muito doloroso para o profissional. Gente, a gente vai dar um rápido intervalo, nosso tempinho aqui deu uma estouradinha, mas daqui a pouco nós vamos continuar esse bate-papo, vamos continuar conversando com o Iago e também com a Roberta sobre o dia a dia de quem está na linha de frente, cuidando aí dos pacientes do Covid-19. Não sai daí não, que a gente volta já.